Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Eu tenho certeza que você também já pensou em fazer a advocacia de nicho, já está considerando isso, ou talvez descartou essa ideia, pensou em ir para uma área mais ampla, a trabalhar com várias áreas de direito ao mesmo tempo. Mas o que de fato vale a pena? Nesse corte do episódio 126 do TreeMindCast, a gente fala justamente sobre isso. Como fazer uma advocacia de nicho funcionar, se realmente ela funciona, como você implementa uma estratégia dessa aí no seu escritório. Então tem insight muito valioso nesse vídeo, fica nele até o final, porque a gente trata inclusive de indicadores, para você saber qual é a principal, qual é uma boa causa, quais são os indicadores que eu olharia, se vale a pena trabalhar com aquela causa ou não, dentro de uma estratégia de marketing jurídico. Então fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai te gerar bons insights. Vamos lá, galera, caminhando aqui então para a segunda parte, vamos falar um pouquinho sobre a questão de atração de clientes aí, tá? Dentro do marketing jurídico. Então, primeiro, né, é legal entender um pouco com relação, por que é importante, tá? Por que a gente está falando dessa questão de causas especificamente? Vamos trazer alguns números aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, para vocês, a gente pegar um exemplo aqui, a gente está falando sobre aposentadoria de invalidez, por invalidez no caso, tá? De acordo com o relatório aqui da TreeMindTech que a gente gerou, essa é a quarta causa com maior quantidade de processos dentro da área do direito previdenciário. São 11,2 mil processos só no mês de agosto protocolados, né, lá no TRF, se eu não me engano, né, Zé? E aí... No estadual, eu acho. No estadual? Eu acho que é. Tá. E, claro, né, para você que está acompanhando aí o podcast, ter uma noção, né, da abrangência aí dessa causa, saiu uma notícia agora no Migalhas, de que o pai de 2 vítimas da Botkiss será aposentado por invalidez devido a sintomas depressivos graves de estresse pós-traumático. Isso aí é bizarro, cara. Então, pensando nisso, tá? Falando da quantidade de processos aí e olhando para esse mercado, que dica que vocês dariam aí para os advogados que querem atuar nessa causa, principalmente, por exemplo, que outras causas que poderiam estar em ascensão também, para a gente trazer aqui alguns bons exemplos para a galera já começar também a se mexer um pouquinho aí que está ouvindo a gente. Bem legal. Bom, é interessante, a aposentadoria por invalidez é a quarta causa, você falou, né? Isso. Isso é interessante porque ela é a quarta causa, né? A quarta principal demanda ali dentro do escopo previdenciário, mas é o principal tipo de aposentadoria que tem judicialização. Isso porque o processo é extremamente complexo, né? Tem várias hipóteses, e aí a gente cada vez mais tem um movimento de jurisprudência, de precedente, que vai, por exemplo, doenças que vão poder aposentar por invalidez, depressão. Cara, isso é um pouco recente, assim, consideravelmente. Agora, antes era, o cara perdeu o braço, né? Então não pode trabalhar, realmente vai se aposentar. Mas hoje a gente tem outras hipóteses, né? Depressão, ansiedade. Então tem realmente essas questões mais subjetivas da causa que levam ela a ter esse alto índice de judicialização. Isso é interessante porque, cara, tem muita margem para você educar o teu público, né? Então, por exemplo, quando for criar uma estratégia ali de captação, primeiro posicionamento, né? Você tem que aparecer, você tem que estar como uma solução para o eventual problema desse potencial cliente. Então, vai se posicionar, é importante ter uma página ali que vá nutrir bem esse potencial cliente e explicar para ele como é que funciona o processo, como é que ele contrata, como é que não, quais são as hipóteses. Isso é importante, gerar identificação e acolhimento. Cara, a pessoa está se aposentando por invalidez. Bem, ela não tá, ela tá meio ferrada. Então, você tem que acolher, né, essa pessoa, você tem que gerar confiança. Primeira coisa, assim, nessa estratégia de comunicação ali, independente, como a lógica que a gente utiliza para produtização é isso, né? Então, a gente vai criar uma estratégia ali com uma campanha paga, uma landing page, uma página top, que vai converter bastante, né? E nessa página vai ter inúmeras hipóteses que podem levar à aposentadoria por invalidez. Poxa, seja incapacidade laboral porque perdeu membro, não sei, ficou surdo, ou de repente tem a tese de depressão. Essa página, ela tem que conter várias hipóteses diferentes que podem levar a isso. E de repente, por exemplo, se o cliente está no estágio um pouco mais avançado, tem formas de você direcionar para palavras-chave específicas para uma tese, aposentadoria por invalidez por depressão. Aí você direciona para uma página focada só naquilo, mas isso é no segundo momento. O cara já está mais avançado, né? Tem que ver se de repente aquela tese específica focada em depressão realmente vale a pena, eu estou convertendo bem, estou fechando negócio para isso, mas enfim, no começo é isso, tem que nutrir e gerar essa identificação. Cara, ele tem que bater o olho na tua página e encontrar, puta, é isso aqui que eu estou passando. E tem a questão do acolhimento, né? A gente trabalha na escrita persuasiva ali, e, cara, tem que abraçar aquela pessoa ali, velho, tá ferrada. Então, ela não, por mais que ela precise de um profissional, alguém que transmita confiança, esse é um ponto, mas, cara, precisa ser acolhida, ela tá num momento difícil, né? Geralmente, o cara tá procurando um advogado bem, ele não tá. A gente não tem muito essa cultura de prevenção. Ninguém vai procurar advogado estando bem. Estando bem. Geralmente o cara tá ferrado, né? Então, acho que esse é um ponto. E vou deixar ele complementar um pouquinho. Eu ia falar puxando um pouco pro marketing,
A gente tem acho que 2 momentos, assim, aquela pessoa que ela não sabe que tem um problema e nem sabe que precisa do advogado, então, né, tá muito distante, e a pessoa que ela sabe que tem um problema, mas às vezes ela nem vai atrás do advogado. Então, o advogado tem que saber que ele vai lidar com essas diferentes pessoas, né, esses diferentes públicos, que pode vir a ser o seu cliente em algum momento. Então, quando você pensa em criar a tua estratégia, que você citou, beleza, criar as campanhas pagas, criar uma página, eu acredito muito que o advogado tem que estar envolvido naquele problema mesmo, né? E entender como que as pessoas estão buscando, por exemplo, a gente falou aposentadoria por invalidez, né? Como que as pessoas buscam? Às vezes não é nem por esse termo, né? Aposentadoria por invalidez. Às vezes é uma outra forma que as pessoas estão buscando, e é aí que vira, acho que é essa nuance que o advogado tem que ter quando está construindo a sua estratégia, por exemplo, dentro dessa página, as hipóteses que ele vai inserir. Tudo tem que complementar muito para conseguir encontrar realmente as pessoas que podem vir a ser seus clientes no futuro. Boa. Cara, eu acho que isso é muito, muito legal que vocês falaram. Eu daria um passo atrás, inclusive, para falar para essa galera, vamos supor, né? Eu não atuo em nenhuma dessas causas que vocês falaram. Beleza. Então, o que você tem que olhar? 2 indicadores principais, eu acredito aqui, né? Uma que a gente citou, que é o volume de processos. Cara, auxílio acidente em um mês são mais 10 mil processos. É muita coisa, né? São mais 10 mil pessoas que estão lá no fundo do funil, vamos dizer assim, né? Já foram lá, contrataram um advogado e entraram com o processo. Beleza? São 11 mil pessoas nesse fundo desse funil. Agora vamos olhar para cima. Tem gente procurando agora? Quantas pessoas estão procurando efetivamente por isso? Qual que é o volume de pesquisas? Eu acho que esses são 2 principais indicadores. Porque vamos supor que seja uma causa que, cara, muita gente vai lá e está ajuizado, tem bastante processo. Só que não tem justificativo, não tem ninguém procurando por isso no Google. Quais são as hipóteses que a gente poderia trabalhar aqui do porquê que esse número está assim? Provavelmente é o advogado que identifica na conversa com o cliente que ele pode ter direito àquele tipo de causa lá que ele quer vender. Aí ele vai lá e vende isso para o cara. Mas o cara não veio procurando por isso. Então aí é um outro caminho, é uma outra estratégia que foi aquilo que ele falou. Então você tem que ter consciência não só desses indicadores, mas também do perfil do cliente que contrata aquilo. Cara, esse cara, ele já tem um problema, ele já está ferrado, ele já sabe que ele precisa do advogado, não é tão óbvio, é ou não é, para você ter uma consciência e falar, ok, então agora baseado nisso que eu refleti aqui, eu vou lá e vou fazer um caminho, vou construir uma estratégia. Tá? E daí tem uma coisa que tem que ser avaliada ali pelo advogado, pelo escritório, é qual que é o momento do meu escritório. Geralmente, se esse lead, né, esse potencial cliente, ele precisa ser educado, cara, o tempo de fechamento é maior, você demora mais para fechar o contrato, a estratégia é um pouco mais complexa, você às vezes gasta mais para fechar negócio. Então tem que entender o momento do escritório. Cara, geralmente aposte em causas que a pessoa já tem um certo nível de consciência, né, e que exista demanda por aquilo. Por isso que a gente olha para o volume de processo e para o volume de pesquisa. Se a gente tem que educar todo um público, do momento, cara, preciso pagar o aluguel mês que vem aqui e não tô fechando nenhum contrato. Cara, não vai dar bom isso aí não. Você tem que focar ali no lead que tá, o cara que tá na tua porta. Eu não gosto de descartar a hipótese de você educar público, de você... Tem muito direito escondido, né? O próprio auxílio acidente, por exemplo, que é uma tese que eu gosto bastante, se você perdeu o dedo lá, enfim, tem alguma incapacidade laborativa, você pode ter o direito escondido, às vezes você não sabe que você tem direito a receber o benefício previdenciário e aquilo não prescreve. Né? Você pode receber retroativo até um certo período lá, não vou trazer o número agora porque eu não lembro de cabeça. Mas, então é um direito que a maior parte das pessoas não sabe. Ainda assim, a demanda por esse serviço consciente, assim, digamos, a demanda que já existe, as pessoas que já sabem daquilo, é muito grande. Por isso que é uma tese legal de apostar já no primeiro momento. Não precisa educar todo o teu público. Já existem pessoas procurando por aquilo. Então, hoje você fechou o teu contrato, eventualmente vai entrar caixa para aquilo e maravilha. Agora, se você tem que educar todo o público... Analise o momento do teu escritório, porque senão vai dar B.O. Massa. Vai se frustrar. Legal, agora chegou a parte que eu gosto aqui. Vamos vender o nosso peixe para essa galera. Cara, como que a Trimind poderia ajudar, né, os advogados que querem testar novas áreas e causas dentro da advocacia, né? Estamos falando aí especificamente da importância das páginas de destino, né? A diferença aí de usar isso, de usar um site. Como que a gente consegue ajudar, então, essa galera a conseguir testar, né, esses produtos para quem quer testar e também, inclusive, conseguir mais clientes para quem não quer testar nada, quer conseguir dinheiro no bolso também. Como que a gente ajuda, então, essa galera? Uma lógica, acho que é legal trazer primeiro a lógica, né, que você falou, por que fazer isso e não fazer aquilo, né? Por exemplo, por que apostar numa página e não num site? Cara, a mesma coisa, por exemplo, você digitou lá, advogado trabalhista, vamos trazer até para um cenário um pouco mais generalista, digitou advogado trabalhista, aí você cai numa página de um escritório, um site, e o escritório ele é multidisciplinar. Aí vai ter lá direito civil, vai ter direito de família, direito previdenciário, direito empresarial, direito isso, direito aquilo. Lá no cantinho tem um quadradinho falando direito trabalhista. E aí tá falando só isso, direito trabalhista. Mas você digitou lá, você tá procurando um problema específico dentro daquilo, né? Horas extras, enfim, uma série de outras questões. Ainda pior, assim, imagina se o cara faz uma campanha para vínculo empregatício, horas extras, verbas rescisórias, e o cara cai numa página dessa. Mano,
não vai fechar nem ferrando, porque não gera proximidade. Você não educou aquele lead, você não mostra autoridade. Exatamente. E geralmente o cara que faz muita coisa não costuma fazer muita coisa direito. Claro, tem escritórios grandes que vão ter lá 20, 15 advogados e cada um tem sua especialidade. Mas se na jornada de compra daquele cliente, ele precisa cair numa página, prender a atenção do usuário é cada dia mais difícil. Então ele tem que cair no lugar certo. Você tem que educar ele, por isso que a gente foca em landing pages e não em sites institucionais. Isso ficou para trás. Então a gente tem que olhar, o cara tem que cair, ser um tiro certeiro. Às vezes, por isso que a lógica do lead não tá tão pronto, é legal. Porque, cara, você educa ele numa página totalmente focada na tua causa específica. E, eventualmente, se você tá num momento em que faz sentido fazer uma campanha de fundo de funil, que também é legal, você leva ele para especialidade, entendeu? O direito trabalhista tem essa tese, tem essa causa. Então, já numa página falando de uma área específica, já consegue trazer um certo nível de profundidade. Como que a gente ajuda isso, né? Então, hoje é uma parada muito legal que a gente tá num momento de tração bem bacana, em que a agilidade que a gente consegue fazer esse tipo de teste é muito bacana. Então, se você quiser entrar, falar com a gente hoje, cara, eu atuo aqui da advogado trabalhista, mas queria fazer uma campanha para horas extras ou para vínculo empregatício e queria começar meio logo aqui, porque eu tô a fim de, cara, em 7 dias a gente consegue rodar a campanha. Porque a gente já tem dados, a gente já tem o estudo da casa, a gente já consegue construir a página com uma agilidade monstra, né? E é muito legal porque, cara, a gente tá toda hora fomentando, né, e atualizando aquela página com base nos resultados que a gente tem de uma porrada de escritório, né? Então tá dando certo aqui, não tá dando certo aqui, a gente analisa a região e tal. Isso é legal porque a gente consegue trazer agilidade. Então, por exemplo, já atuo na área trabalhista, quero testar uma tese específica. Venha, 7 dias tá rodando a campanha. Ou não, eu tô atuando muito direito de família, direito previdenciário aqui, por exemplo, e eu tô a fim de validar algumas causas do direito trabalhista aí, porque tô precisando de, não sei, tô querendo testar alguma área específica. Cara, 7 dias tá rodando a campanha. Então não tem nada de atraso, assim, né? Então isso é bem legal. A especialidade já existe e a gente consegue fomentar isso rapidamente. Esse é um ponto que eu acho bem bacana. Tomás, tem uma analogia bem legal, cara, para explicar isso, que o pessoal do comercial inventou aí, eu achei animal, que é o seguinte: pensa que você quer comprar um colchão, tá? Vamos colocar você no cenário aí agora. Quer comprar um colchão, velho? Beleza, você tem 2 possibilidades, né? Basicamente, vamos pensar numa loja. Vamos pensar numa van, tá? Tá mais na minha cabeça aqui. Você pode comprar um colchão na van. Hoje, se você for lá, provavelmente você vai conseguir comprar. Qual que é o grande detalhe? Se você for na van, ela vende colchão, prato, camiseta, brinquedo de criança, talher e mais um monte de outras coisas que são para casa, beleza? Não tem ninguém específico para te vender aquele colchão que você está querendo procurar. Às vezes você está comprando um colchão novo porque você está com problema nas suas costas, você não está conseguindo dormir direito, porque o colchão é muito grande, sei lá. Tem uma infinidade de problemas que faz a gente comprar um colchão. E aí o que acontece? Geralmente a gente nunca compra na van o nosso colchão. Onde que a gente vai comprar literalmente? Numa loja de colchão. Da Probel, sei lá, numa Ortomax lá. Que esses caras têm lá o jalequinho, tem um monte de selo lá. Os caras são especialistas em vender colchão ortopédico, sei lá pra quem. Porra, velho, esse cara vai me vender um negócio com certeza para aquilo que eu preciso. Essa é a confiança e geralmente é o que a gente compra, né? A gente acaba comprando desses caras e não vai numa loja que vende a mesma coisa, só que é geral, fala sobre tudo, né? Então fala sobre direito trabalhista, família, imobiliário, tributário, não sei mais o que. Não está criando a conexão com o cara, né? Você não está falando do problema dele. Então, por exemplo, o cara chega na loja da Probel lá, ele vai falar assim: cara, quero comprar um colchão novo. Tá, mas o que está acontecendo com você? Tá com dor nas costas? Puta, ele já sabe que eu tô com dor nas costas. Então, realmente, tô com dor nas costas. Cara, eu tenho um colchão específico aqui para quem tem dor nas costas. É do lado direito ou do lado esquerdo? Aí eu tenho um que faz massagem aqui. Cara, é isso, né, que faz o cara, puta, eu vou comprar então. Né? Então, essa especificidade ajuda muito a gente tomar uma decisão, falar: cara, realmente, entendi agora como é que funciona esse negócio aqui, acho que tô a fim de dar uma cutucada aqui, ver se faz sentido comprar já esse colchão, tá? Acho que essa também é uma analogia interessante para explicar o porquê, né? Não usar um site e sim usar uma página específica de destino aí. Para complementar só rapidinho, assim, acredito que a página, a gente não tá falando também para o advogado, assim, abandonar o seu site, não é isso, né? Lá ele vai ter todas as informações dele, dos serviços, ele atua em várias áreas, mas ter a página linkada a uma campanha, né? Porque a gente que é muito que a TrueMind Tech faz hoje, é realmente você guiar o teu cliente dentro daquela página para tentar converter ele. Então você vai mostrar você vai direto no problema mais específico, né, daquele teu possível cliente e vai guiar ele. E daí como é que a gente faz isso? A gente fala naquele princípio de continuidade. Então dentro de uma página da landing page vai ter, né, do início ao fim mostrando ali, olha, guiando mesmo ele, esse é o teu problema,
essa aqui é a solução que a gente pode te trazer, entre em contato comigo. Então é muito mais rápido, né, de você conseguir conectar a pessoa que está buscando o teu serviço, fazer ela identificar que ela tem aquele problema e que você pode ser a solução dela. Perfeito. Isso é bem legal também, por exemplo, acho que a Lia trouxe bem essa questão de não vai deixar o site de lado, porque o site ele cumpre outro propósito. Às vezes, numa busca orgânica, numa pesquisa mais abrangente, se o cara digitar escritório de advocacia, não adianta jogar ele numa página focada só numa causa específica. O site ele cumpre outro propósito, ele faz sentido. Só que não é aquilo que necessariamente vai tracionar o teu negócio. Cara, você precisa fechar negócio, você precisa de gente trafegando ali no teu site, então você tem que fomentar isso com uma certa consistência, né? Com constância. E acho que para complementar essa parada que o Vitor trouxe sobre especialidade, acho que é legal, a gente vem falando disso desde o começo aí da nossa conversa, mas isso é interessante trazer um outro ponto de vista. Essa necessidade de se especializar não é algo que está restrito ao direito, né? Ao segmento jurídico. Porque hoje, não é só hoje a gente tá no terceiro país do mundo com mais advogado no mundo, tem advogado pra caramba, o Vitor mesmo falou, se chutar a árvore cai os 3, mas o mercado em si, ele está saturado. Eu não gosto do termo saturado, porque essa premissa de saturação do mercado significa que não tem mais espaço para ninguém, mas não é esse o ponto. Tá populoso. Exatamente, ele está populoso, está competitivo, tem muita gente. E qual que é o ponto? Por que agrega você se especializar? Cara, primeiro, você se diferencia. Você vai atender... Claro, não vai se especializar em, sei lá, vender sapato para chinchila, exatamente. Tem que ir para um mercado que faça sentido, tem que ter demanda. Mas se você se especializa nesse mercado, tem demanda, e você realmente desenvolve especialidade, você é craque naquilo e você sabe se vender, a tendência é que a parada deslanche. Isso acontece porque, cara, todo segmento está saturado, entre aspas, está populoso. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Tem cada vez mais pessoas do mundo, cada vez mais empresas do mundo, consequentemente. Mas essa é a parada. Acho que nunca as empresas vão crescer tanto proporcionalmente quanto a quantidade de pessoas. Mas é legal que quando você olha para um mercado específico e você vê aquilo, oportunidade, cara, abraça e vai. Eventualmente você pode ter que mudar de estratégia, porque eventualmente aquilo ali também se sature. Mas a tendência é que sempre exista um nível de especialização que você possa trazer para trazer mais previsibilidade e nunca mais depender de gente te indicando. Com certeza. Cara, bem legal, gente. Então vamos lá, caminhando para uma reta final aqui já. O que vocês acham? Eu falei, né, desses indicadores ali do volume de pesquisa e do volume de processos. Mas, cara, o que importa mais? É mais volume de pesquisa ou é mais volume de processo que importa nessa lógica? E também como é que funciona, né? Porque a gente fala bastante de probabilidade de contratação. Como que eu sei, como que eu faço essa conta de probabilidade de contratação cruzando aí esses dois indicadores? Cara, bem legal. Quanto ao que é mais importante, eu diria que não tem. Os dois... Tem o mesmo peso. Tem quase o mesmo peso, mas é que tem coisas que você olha primeiro, né? Então, por exemplo, se você for para uma palavra-chave que se refira a uma demanda jurídica, por exemplo, assédio moral, cara, vai ter muita busca. Mas não tem tanto processo. Porque geralmente o assunto da tese não vai lá estar como assédio moral. A pessoa foi assediada numa circunstância específica, por exemplo, assédio no trabalho. Ela vai entrar com um processo trabalhista, ele vai ter lá uma linha de assunto e não necessariamente vai estar falando do assédio no processo ali, né? Ou a indenização, ela vai vir como consequência, né, daquele processo. E assim, várias áreas, geralmente você abre o processo por um motivo e a indenização é uma consequência, não Claro que o objetivo, se a pessoa entrou, ela quer ganhar alguma coisa, mas a tese é outra, né? Não é esse o ponto. Então, a primeira coisa, tem um caminho, né? Primeiro olhar para ver se de fato existe demanda, mas às vezes o fato da demanda não ser tão grande representa mais uma oportunidade do que um problema, depende muito do momento. Mas o caminho é esse, olha se tem demanda, principalmente se você quer tracionar o negócio, cara, precisa estar acontecendo, não vamos reinventar a roda. Então, olha o processo, a quantidade de processo primeiro e depois você vai observar o comportamento do usuário. Tem pesquisa? Essa intenção de busca está justificando, essa pessoa está procurando advogado mesmo ou é um estudante de direito fazendo TCC? Assédio moral acontece muito, é uma coisa que acontece. A gente sabe que isso é uma prática, infelizmente, no meio corporativo, não só no meio corporativo, no dia a dia. Só que qual que é o grande problema? Falando na prática jurídica disso, esse processo é difícil pra caramba. Então, basicamente, o que vai acontecer? Precisa de prova testemunhal. Para conseguir ganhar efetivamente esse processo de maneira mais prática, precisa de muita prova testemunhal. O que acontece na grande maioria dos casos esmagadora? Não tem prova testemunhal. E aí lascou. Tem muita gente pesquisando, tem um problema a ser resolvido, mas o que lá dentro do judiciário vai fazer com que o dinheirinho entre na minha conta e meu cliente resolva o problema dele e seja sanado por aquilo, não vai dar procedente. Então existe um risco ali dentro a ser feito, né? E aí a gente cruza esse dado. Quantas pesquisas tem de assédio moral? Sei lá, 50 mil pessoas provavelmente mais de 50 mil devem pesquisar por mês.
Quantos processos tem? Com certeza menos de 1000, porque o advogado faz esse filtro, tá, mas tem prova testemunhal? Não tem, não dá pra entrar. E aí é onde a gente vai ter justamente essa conta, né? Então eu tenho 50 mil pessoas procurando, mas menos de 1000 processos, cara, é uma probabilidade, se a gente fosse cruzar esse dado, é quase como se menos de uma pessoa a cada 10 contratasse esse tipo de causa. Então o que vai fazer? Puta, eu vou ter um trabalho absurdo, vou ter que falar com muita gente para fechar uma quantidade que realmente vai fechar aqui e vai ser pequena. Então aí é onde eu já falo, putz, talvez nesse momento esse temporal ainda não vale a pena. Vou ter que procurar uma outra coisa onde tem mais processo e mais pesquisa, porque daí sim eu consigo ter uma probabilidade em tese, né, de conseguir fechar com mais pessoas, ou que mais pessoas estejam de fato qualificadas, né? Vamos pensar, sei lá, aposentadoria, qualquer coisa. Tem 50 mil pessoas procurando, mas agora tem, sei lá, 15 mil processos, 10 mil processos. Pô, cara, agora tem um percentual maior aí dentro, e aí agora eu consigo ter mais chances de ter pessoas qualificadas que realmente fecham o negócio no primeiro momento. Perfeito. E outra coisa é validar a tese, né? O escritório ele já vai trazer uma experiência nesse sentido, né? Então, cara, eu sei que eu consigo fechar um negócio com isso aqui, porque às vezes tem que levar em consideração a capacidade de venda do escritório. Então, cara, eu sei que eu vendo isso aqui bem, sei que a tese que eu construí para ter êxito nesse tipo de processo é boa. Aí você, pô, sabe que vende bem, viu que tem bastante processo, viu que tem bastante pesquisa, aí vai, mergulha. Um abraço. Exatamente. Então, agora partindo aí para a fase final mesmo, a última perguntinha antes da gente encerrar aqui. Cara, partindo da ideia, né, fazendo essa pergunta aqui bem polêmica, que quais causas que ele deve focar, qual que seria a melhor opção? Investir em Google Ads ou em Facebook Ads? O que mais gera resultado na advocacia? Cara, isso é polêmico. Acho que assim, tem duas lógicas que a gente pode considerar, né? Vamos pensar no Google aqui, por exemplo. Vai depender muito da estratégia que você vai estar utilizando, né? Mas no geral, no Google a gente consegue gerar leads mais qualificados, pessoas, e qualificação é uma parada complicada, porque daí o advogado acha que o cara vai sentar no colo dele, vai assinar o contrato e ir embora. Mas é assim, você vai ter que conversar, vai ter que tirar dúvida, não vai fechar 100% dos seus contatos, tem o percentual de perda no funil. Só que no geral esse lead que vem pelo Google, ele já está procurando por aquilo. A jornada de compra é um pouco diferente. Então, por mais que você vai levar ele para uma página em que ele vai ter que ser educado, identificar se ele tem direito a alguma coisa ou outra, ele já está numa jornada de compra diferente. Ele está procurando uma solução para um problema. Às vezes ele nem teve problema direito, mas ele está procurando por alguma coisa. O cara está procurando. No Facebook, Instagram Ads, enfim, cara, é um princípio muito parecido com o da publicidade tradicional. Por mais que existam ferramentas para segmentação e tudo mais, é um princípio de interrupção. O cara tá no momento de descompressão, né? Tá relaxando, tá vendo dancinha no TikTok, tá vendo Reels lá, o cara vídeo cacetada, não sei, qualquer coisa nesse sentido, mas ele não tá procurando por nada. Ele pode até ter um problema, mas acho que se esse problema tivesse martelando mesmo a cabeça dele, acho que ele estaria pensando no Google, porque ele tá relaxando, ele tá em outro momento. Eventualmente está impactando uma pessoa que já pesquisou por aquilo, por isso que o Facebook Ads também funciona. Você consegue impactar muita gente, mas a qualificação costuma ser um pouco menor. Tem áreas aqui que a gente sabe, que já validou muito bem, que acaba funcionando melhor no Facebook Ads por uma lógica de custo. Então, por exemplo, no direito previdenciário, a gente sabe que está tracionando muito bem o resultado no Facebook Ads porque o custo do lead é muito barato. Enquanto no Google, o custo do lead está um pouco mais caro. Depende da lógica ali da campanha, tem variações, tem regiões, tem uma série de fatores que influenciam, mas no Facebook Ads, a gente consegue compensar. Por mais que, vou falar com 150 pessoas para fechar 5 contratos, para fechar 3 contratos, enfim. O volume justifica, né, considerando o custo. Então, para você gerar 150 contatos no Google, cara, é grana, ainda mais direito previdenciário. Então, tem que ter essa lógica. Eu não gosto de descartar nenhuma ferramenta, mas a gente também tem conhecimento de outros fatores, né, da própria plataforma, que, cara, o Google vai te dar muito menos problema. Não bloqueia conta, não bloqueia anúncio, o suporte é top. Então, cara, vai depender muito da lógica. Mas, assim, para pôr um ponto final assim, cara, Google Ads, o lead ele já está procurando por aquilo, geralmente a pessoa já tem um pouco mais de consciência do problema, por mais que seja uma campanha mais abrangente do meio de funil. Facebook Ads é legal, por exemplo, se você está vendendo um direito muito oculto, tá? Tipo, cara, você está vendendo acidente de trabalho, mas está vendendo com foco naquele cara que não sabe que tem o direito. Aí você vai ter que partir para isso, porque não existe pesquisa para aquilo. Mas aí você tem que avaliar o momento do seu escritório. Cara, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar conta, eu preciso tracionar o negócio? Google. Se você está vendendo causas que, às vezes essas teses novas, né, que o pessoal traz como guru e tudo mais, cara, você não vai conseguir no Google. A não ser que já exista um volume de pesquisa muito bem. E isso é interessante que, por exemplo, se o teu escritório já tem uma estrutura, já está num escritório maior, você consegue
criar uma estratégia de marketing mais omnichannel, assim, né? Que ela seja, você está no Facebook, você tá investindo em SEO com conteúdo, e todo esse ponto se conecta. Aí é louco porque em algum momento fica até difícil saber de onde aquele lead veio. Porque ele, cara, às vezes ele passou por tudo. Né? Então você já está presente em várias plataformas, às vezes ele pode ser impactado por remarketing no Google, remarketing no próprio Facebook, né, por meio do lookalike, ou às vezes ele realmente entrou em contato com você por meio da campanha no Google, mas esse é um segundo momento. Né? Se você está numa estrutura massa em que você pode fomentar uma estratégia mais abrangente, entre um e outro, faz o custo. Veja ali qual o custo-benefício, mas cara, os dois são bons. Conectado a isso que você falou, né, eu também concordo que não teria que excluir nenhum, mas que são duas estratégias muito boas que a gente utiliza. Mas tem que pensar muito no momento do negócio do advogado, do escritório, né? Aquilo tá condizendo com essa estratégia que a gente tá seguindo, então, sim, opa, beleza, acho que é legal seguir. Que a gente falou desde o começo, as teses sendo validadas, né? Aquilo que realmente pode trazer resultados. Então, conectar o advogado muito a isso e ele conhecer o seu público, né? Porque isso vai facilitar muito na hora dele desenvolver a sua estratégia. Boa, bem legal. Só para complementar isso que o Zé falou, tem um ponto bem interessante nisso que ele trouxe, que eu acho que faz muito sentido colocando em termos práticos. O que vende no Facebook? Pegando um exemplo muito prático aqui. Negativação indevida. Por quê? Qual que é a chamada? Cara, limpa seu nome sem pagar suas dívidas. Quem que não vai fazer isso, cara? Responde pra mim. Tipo assim, uma galera tá endividada, muita gente, o nível de endividamento hoje do brasileiro é absurdo. E, cara, às vezes isso impede as pessoas de fazerem a questão de conseguir um crédito para financiar uma casa, para qualquer coisa na vida, velho. Então é uma coisa ampla demais, pelo fato de uma dívida existir. E às vezes é uma dívida que, claro, cancelou a conta do cara lá, ele cancelou a conta, continuou cobrando do cara 2 anos, agora tem uma dívida lá de 10, 15 mil reais. Ele falou, não, espera aí, eu já cancelei minha conta. Então, veja, é fácil pegar a agulha no palheiro, vamos dizer assim. Só que, cara, vamos pensar numa outra causa, divórcio em cartório. Cara, se o cara tá no Facebook, ele tá feliz da vida. Daqui a pouco você aparece falando, quer se separar e não quer pagar pouco e economizar o seu tempo, não faz sentido, sabe? Então, assim, você vai ter que ter muito mais trabalho de ensinar as pessoas ali naquele canal o que é o divórcio cartório, para depois você conseguir, quem sabe, extrair de uma forma positiva, sendo que era mais fácil esperar o cara que já tá lá no outro lado da ponta, já tá lá procurando como se separar amigavelmente. Pronto, velho. Então, o Google, para esse tipo de estratégia, para esse tipo de tese, funciona muito mais. A grande maioria das teses acabam sendo assim, porque a gente já sabe que tem um problema, quero me separar, quero me aposentar, quero regularizar minha casa, preciso fazer um inventário, um monte de outras coisas, já sei que um advogado poderia resolver esse problema para mim. Então eu vou lá e procuro por isso no Google. Negativação indevida, até pouco tempo atrás eu não sabia que dava para limpar o nome se você tem dívida. Tipo, ativa sem pagar essa dívida. Eu não sabia disso, não fazia ideia. O adicional de 25% na aposentadoria. Ninguém sabe que dá para ganhar 25% a mais na aposentadoria se você revisar as suas contribuições passadas. Então, esse tipo de coisa são, veja, comparado às teses que eu falei antes, inventário, testamento, não sei o quê, a grande maioria, as pessoas já sabem que procura advogado. E a outra pequena maioria, aí sim, funcionaria o Facebook Ads nesse caso. Claro, não dá para descartar, mas de novo, tendo isso em mente, né? Tendo claro de que a grande maioria das pessoas que contratam estão procurando por aquilo, já estão avançadas no funil. Beleza? Galera, show demais esse papo aqui, achei animal, tá? Então, vamos lá. Partir para os recados finais. Zé, se você pudesse dar um recado final aí, que você colocasse isso num outdoor para todo mundo ver depois, o que você colocaria e falaria aí para os advogados? Bom, acho que é legal trazer essa questão da consistência, né, que a gente trouxe aí no início da conversa. Então, não tem segredo, não tem bala de prata, não tem nada oculto, por mais que existam teses legais aí. Se você quer tracionar o seu negócio, seu escritório, é consistência. Tem que executar, cara. Sem segredo ali, feijão com arroz. E outra coisa bem legal de trazer, o momento tá muito legal para especialização. A gente sabe que o mercado é competitivo pra caramba. Quanto mais nível de especialização você consegue trazer, melhor para você. Por quê? Você consegue vender mais e você consegue trazer escala para tua operação. Então, tua vida vai ficar muito mais tranquila. E, cara, eu acho que é isso. Boa, com o outdoor bem comprido, mas ficou massa. Boa. Lia, recado final. Cara, acho que além da consistência, que é o principal que a gente sempre fala, é o advogado saber o momento do negócio dele. E junto a isso, se conectar com o seu cliente, né? Com o seu possível cliente. O momento que ele tá fazendo isso, o advogado tá pensando, né? Elaborando ali a estratégia dele, ele precisa realmente pensar como se ele fosse o cliente dele, né? Então, como que ele vai solucionar aquela dúvida jurídica, transformar isso num contrato mesmo. Então, é isso que a gente sempre bate muito aqui e que entender realmente qual que é essa realidade do cliente pode facilitar muito de aproximar ele com o advogado e disso gerar bons negócios no futuro. Boa. Meu recado vai para aqueles advogados que estão em dúvida de algumas coisas. Então, eu queria dar um recadinho que é o seguinte, cara. O melhor momento para fazer marketing jurídico, ele foi há uns 5, 6 anos atrás. Esse foi o melhor momento para fazer marketing jurídico. Ninguém fazia,
você nadava de braçada. O segundo melhor momento, cara, é hoje. Porque daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, o negócio vai estar outro nível de mercado. Porque o digital trouxe isso. O comportamento do cliente muda muito rápido. Então, se você está esperando, vamos mudar para isso para o ano que vem. Cara, esqueça. Então, você não vai fazer. Vai ficar sempre na mesma lenga-lenga. Não vai conseguir gerar resultado de fato, tá? Esse é um recado principal. E o segundo é, cara, se você está em dúvida, eu não sei como é que faz isso, não entendo nada, eu quero ser advogado, quero focar em advocacia, não quero ser marqueteiro, não quero aprender sobre técnicas de nada, cara, entre em contato com a gente, que a gente já passou aqui, só para você ter uma ideia, hoje já passaram mais de 400 clientes aqui pela Trimind, hoje a gente tem 150 clientes ativos na base, então a gente sabe sim direcionar e te dar uma mão, pelo menos, para te dar uma luz e, inclusive, quem sabe, já te ajudar aí a firmar uma parceria com a gente, fechado? E aí, o que você achou desse vídeo? Gerou bons insights? Entendeu agora como funciona essa advocacia de nicho e como ela é melhor realmente do que uma advocacia mais geral, falando em estratégias de marketing jurídico? Se essa estratégia te ajudou, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou, curte esse vídeo que ajuda demais a gente também e compartilha aí com o seu colega, com a sua colega advogada, que provavelmente também está na mesma situação que você e vai sair diferente, assim como você saiu também. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.